Feliz sábado a todos os nossos amigos e ouvintes. Hoje, 11 de abril de 2025, estamos mais uma vez aqui para dividir com vocês a palavra de Deus. O nosso assunto de hoje é fé e obras. É um assunto muito discutido, mas não é tão difícil de conhecer na Bíblia. Nós vamos observar e vamos ler e vamos estudar esse assunto. Vamos orar. Eterno Pai, muito obrigado mais uma vez, te dizemos que o Senhor nos guarde, nos oriente, nos dê a proteção do céu. Senhor, ensina-nos a te servir, a guardar a Tua palavra, a observar a Tua vontade, Pai Santo. Abençoa, Senhor, todos aqueles que nos ouvem, abençoa os nossos amigos, também os nossos inimigos. Pai Santo, são tantos, mas nós queremos e pedimos ao Senhor que os perdoe, e perdoe a nós também pelos nossos pecados. Pai misericordioso, dá-nos a Tua proteção e ensina-nos a entender este assunto, fé e obras. Em nome de Jesus pedimos. Amém. Então, em Efésios 2, de 8 a 10, ele vai dizer o seguinte: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, porque é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Aqui a introdução é muito clara. Nós não somos salvos nem pela fé, nem pelas obras. Nós somos salvos pela graça. Mas como se alcança a graça? Mediante a fé, e a fé nos pede que tenhamos obras, porque senão estamos negando a eficácia da nossa fé. Consequentemente, não aceitando a salvação pela graça divina. É um assunto bem discutido em muitos lugares. Muitos têm dúvidas a esse respeito, que a nossa salvação de como vem, como chegou até nós. Puramente pela graça divina. Graciosamente, Jesus se ofereceu pagando as nossas dívidas pelo pecado. Jesus é a graça que nos salvou. E por isso devemos, então, ter esse assunto claro em nossa mente. O apóstolo Tiago, ele fala muito sobre isso no seu capítulo 2, de 10 até o 26. Vamos ver isso, o que é que Tiago diz a esse respeito. Capítulo 2 de Tiago, do verso 10 até o 26. E diz assim: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, torna-se culpado de todos. Então Tiago aqui está dizendo que é preciso guardar mandamentos. Os mandamentos são 10. Quem guarda todos e quebra um, quebra todos. Não dá para você manter um separado, 2 ou 3, dizendo eu sou fiel neste, que se quebra um, quebra todos. No 11 diz assim: porquanto aquele que diz não adulterarás, também ordenou não matarás. Esse exemplo que ele deu aqui poderia ser outro exemplo, qualquer um dos mandamentos. Se você faz um, não faz o outro, é culpado de todos. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Quem quebra o mandamento, quebra todos. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. O que é lei da liberdade? Existem palavras que a gente quer procurar o seu sentido e o sentido já está ali. Quem guarda a lei tem liberdade. Por quê? Porque não pecou contra a lei. Isso em todo momento. Se você não passa no vermelho, então você não vai pagar porque passou no vermelho. Se você não andou em contramão, não vai pagar porque andou ou não andou em contramão. Se você não ultrapassa a velocidade, também é a mesma coisa. Então, quando nós guardamos os mandamentos de uma lei qualquer, então nós ficamos livres da culpa daquilo que a lei diz. Mesmo assim é a lei de Deus. Nós somos salvos pela graça de Deus, mas seremos condenados pelos pecados. E o que é pecado? Já falamos aqui diversas vezes. O que a Bíblia diz é que pecado é a transgressão da lei, transgressão dos mandamentos,
transgressão de um mandamento, ou 2 ou 3. No 13 diz assim: porque o juízo é sem misericórdia para com aqueles que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Amor, perdão, compaixão, misericórdia, isso também faz parte da nossa obrigação para com os nossos semelhantes. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tem obras? O que é fé? É a certeza daquilo que nós cremos, que nós aceitamos, que nós abraçamos, sem duvidar. Se um irmão ou uma irmã estiver carecidos de roupa, necessita de alimento, o cotidiano, qualquer dentre vós que lhes disser, ide em paz, aquecei-vos, fartai-vos, sem contudo lhe dar o necessário para o corpo e para a proteção. Que adiantou isso? Então nós precisamos praticar aquilo que cremos. Nós temos fé, nós cremos em Jesus, mas se nós esquecermos os nossos irmãos necessitados, não importar em ofendê-los de alguma maneira. E como é que eu sei que estou ofendendo a um dos meus irmãos semelhantes? Do 5º até o 10º mandamento fala das minhas obrigações a respeito do meu próximo. Desde honrar pai e mãe, não matar, não adulterar, não roubar, não levantar falso testemunho, não cobiçar as coisas dos outros. Quem faz essas coisas está livrando de pecar contra o seu irmão. E os primeiros 4 mandamentos, já repetimos algumas vezes, desde ter Deus sobre todas as coisas, até mesmo guardar aquilo que Ele pede, um dia de descanso para adorá-lo. Assim também a fé, se não tiver obra, por si mesma é morta. Fé sem obras não existe. Mas se alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras, mostra a tua fé sem obras e eu te mostrarei obras, assim mostrarei a fé que tenho. E Abraão, o pai da fé, ele teve obras? Sim, quando ele não negou o seu filho. Quando Deus pediu que ele matasse o seu filho, ele não negou, ele foi até a montanha, levou lenha, levou cutelo, levou corda, levou o filho, pôs o filho sobre a fogueira. Quando ele desceu o cutelo para matar o seu filho, Deus sustenta a sua mão e diz, não mates o rapaz. Assim como tu não negaste, veja que o verbo está no passado. Abraão não negou, ele matou o seu filho. Pela fé, pela palavra de Deus que pediu, ele não foi tão fácil para ele. Foi anos esperando pelo filho e depois Deus pede o filho dele, que ele o mate. E ele diz, assim como não negaste o teu filho, eu também não negarei o meu filho. E ele ofereceu o Filho de Deus para que, por ele, nós fôssemos salvos. Abraão é o exemplo de fé e obras. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Qual é a diferença de ter fé nula ou fé verdadeira? Fé eficaz é exatamente a prova pelas obras. Abraão provou que tem fé em Deus quando ele decidiu, concebeu matar o seu filho. E não matou por quê? Ele não morreu por quê? Porque Deus segurou a mão de Abraão, mas ele estava decidido a fazer aquilo que Deus pediu. Quere, pois, ficar certo, ó homem sensato, de que a fé sem obras é inoperante. Então, meus prezados, vamos parar de dizer que as obras não têm significado diante da fé. Lembrando sempre, somos salvos pela graça, mediante a fé que temos no Filho de Deus. E fé sem obras é morta. Precisamos fazer alguma coisa. Nós precisamos pregar o Evangelho, nós precisamos dizer às pessoas, nós precisamos amar as pessoas, precisamos fazer tudo o que for possível através disto. Eu tenho tido a oportunidade de pessoas amigas,
pessoas boas, têm me ajudado de muitas maneiras, me animando, me servindo, saindo comigo para visitações, para aquilo que nós estamos precisando que alguém nos ajude. Isso tem acontecido. Maravilhoso isso. Se aqueles amigos, aquelas pessoas dissessem apenas, vai em paz, Deus te abençoe. Não, eu tenho recebido pessoas que vão conosco aos lugares para que nós possamos facilitar aquilo que nós estamos empreendendo. Meus prezados, essa mensagem é curta, mas vamos estudar sobre isso. Os versos são estes, Efésios 2, de 8 a 10, e Tiago 2, do capítulo 10 até o verso 26. O 23 diz assim, e se cumpriu a escritura no qual diz, Abraão creu em Deus e por isso lhe foi imputado como justiça. Então a justiça, que também é a obra salvadora de Deus, a justiça dele, não a nossa, foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras, não só fé, somente. De qual modo não foi também justificado por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir pelo outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, sem fôlego é morto, assim também a fé sem as obras é morta. Então, não adianta dizer que tem fé, que aceitou a graça se não tem obras. Obras é a prova de que você tem fé na graça que nos salva. Deus nos abençoe ricamente e vamos meditar sobre este assunto que é de suma importância. Simples, mas nós precisamos nos dedicar para compreender. E eu peço encarecidamente, não pregue coisas diferentes do que a Bíblia diz, que isso não agrada a Deus. Vamos estudar a palavra, ler o que está escrito, inspirado pelo Espírito Santo, e assim nós estaremos caminhando no caminho que Deus pede que o trilhemos. Deus abençoe e vamos orar. Eterno Deus, muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, que o Senhor nos faz compreender os Teus desígnios, a Tua vontade, a Tua maneira de ser. Obrigado porque o Senhor gratuitamente nos salvou e pede que exercitemos fé, praticando obras de justiça segundo a vontade do Senhor. Nós nos entregamos em Tuas mãos e desejamos a todos esta felicidade da graça divina. Em nome de Jesus, amém. Um feliz sábado para todos vocês.